Boa tarde, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência da Eletromídia para a discussão dos resultados referentes ao segundo trimestre de 2021. O áudio e os slides desta teleconferência estão sendo transmitidos simultaneamente pela internet, no site de RI da companhia, ri.eletromidia.com.br, e na plataforma MZIQ. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação. E, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. Informamos que previsões acerca de eventos futuros estão sujeitas a riscos e incertezas, que podem fazer com que tais expectativas não se concretizem ou sejam diferentes do esperado. Essas previsões emitem opinião unicamente na data em que são feitas, e a companhia não se obriga em atualizá-las. Estão presentes hoje conosco o Sr. Eduardo Alvarenga, diretor-presidente, o Sr. Ricardo Winandi, diretor financeiro, e a Sra. Marina Meledian, diretora de Relações com Investidores e M&A. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Eduardo, que dará início à apresentação. Por favor, Sr. Eduardo, pode prosseguir. Ok. Boa tarde a todos. Obrigado pela presença e pelo interesse na Eletromídia. É um prazer conversar com vocês aqui para falar sobre os nossos resultados do segundo trimestre de 2021. O segundo trimestre que foi marcado por uma evolução importante na nossa construção da tese de longo prazo, ao mesmo tempo que ainda enfrentamos desafios com a pandemia do Covid, com lockdowns implementados nas principais cidades do país. O Ricardo, nosso CFO, vai entrar em detalhes mais para frente na sessão financeira, mas queria ressaltar a evolução gradual dos resultados que tivemos mês após mês ao longo do segundo trimestre, onde abril e maio foram severamente impactados pelo lockdown e, consequentemente, pelo nosso ciclo de vendas, enquanto observamos uma forte aceleração em junho devido ao ritmo de vacinação implementado e melhora na confiança dos anunciantes, em que entregamos um crescimento de receita de quase 60% comparado a maio. E um impacto muito positivo em EBITDA, resultado da combinação entre o incremento de receita e a adaptação da base de custos da companhia, com um impacto positivo de renegociação de contratos que seguem em andamento enquanto vivemos esse cenário atípico. Em paralelo aos desafios de curto prazo, mantemos o foco na execução da nossa tese de expansão, e aqui eu queria começar contando sobre os nossos pilares de crescimento e diretrizes estratégicas da empresa. A gente tem 3 importantes pilares de crescimento: expansão do core business, criação de negócios adicionais e transformação digital. Estão trabalhando muito, incansavelmente, para desenvolver todos eles. Sobre a expansão do core business, que representa o crescimento dentro do mercado de out-of-home por meio de expansão para novas geografias, aquisição de empresas que atuam em out-of-home, espaço de M&A, novas parcerias como Tembice e a participação em licitações e novas concessões, que tem um roadmap importante para acontecer aqui no Brasil, e a expansão orgânica em nossas verticais, principalmente edifícios residenciais, que eu vou dar mais cor daqui a pouquinho para vocês. Segundo pilar, sobre a criação de negócios adicionais, que representa o desenvolvimento de novos negócios a partir de projetos em que atuamos, por exemplo, como o caso de trilhos verdes, implementação de Wi-Fi, entre outros produtos que estamos criando on top of os nossos contratos. Sobre transformação digital, aqui nós focamos em soluções e processos que devem destravar o potencial para acessarmos novos mercados, gerar escala para os nossos negócios e assim adicionar mais valor para a companhia. Agora vamos tangibilizar aqui o que fizemos em relação a essas 3 diretrizes nesse período. Bom, sobre o pilar de expansão do core business, começo destacando aqui a captação recorde de edifício residencial. Apenas no segundo trimestre, assinamos mais de 800 novos contratos de edifícios residenciais. A captação desse trimestre sozinho
é equivalente ao recorde da nossa captação anual, que foi em 2016. Inauguramos um novo ritmo de crescimento para essa vertical na eletromídia, com um ritmo de instalações, só para você ter uma ideia, de novos monitores acima de 150 por semana. Um segundo movimento importante na linha de core business, nesse pilar, foi a aquisição da Ótima, que a gente anunciou recentemente. Um dos mais relevantes contratos de imobiliário urbano da América Latina, que marca a nossa entrada na vertical de ruas, que é um projeto transformacional, reforça, transformacional para a estratégia eletromídia, onde nos torna um completo one-stop shop, a gente consegue atender de A a Z para os nossos clientes, onde temos o cruzamento da maior cidade da América Latina com o segmento mais relevante do out of home, que é ruas. Enxergamos um forte potencial de digitalização dessa base de ativos desse contrato, além da implementação da nossa camada de tecnologia, que a gente já falou aqui nos calls anteriores, para garantir o ganho de escala. Temos uma estimativa para esse ativo de um EBIT em 2022 em torno de 107 milhões. Um terceiro movimento ainda em core business, que é super importante na diretriz de expansão, é o aeroporto de Congonhas, que é o segundo maior aeroporto do país em termos de fluxo. Iniciamos nossas operações por lá em julho. É uma audiência muito relevante no mercado anunciante, tem sinergias claras com as outras verticais, como, por exemplo, o edifício comercial. E, obviamente, a gente está na cidade de São Paulo, que é a cidade muito importante no mercado publicitário. Congonhas, que já conta com um fluxo anual de passageiros de 16 milhões de pessoas, tem previsto aumento de fingers de 12 atuais para 30, 204 voos adicionais por dia, eventualmente para voos internacionais, aumentando a atratividade e a relevância desse ativo para o mercado publicitário. Um quarto movimento importante ainda em core business se chama TEM-BIS, Brasília, que é a combinação da mídia com a mobilidade urbana. A expansão da nossa vertical de ruas com contrapartida clara para a população, que é a mobilidade urbana. Esse crescimento se dá em Brasília, que é um mercado muito relevante para o mercado publicitário, com contratos de longo prazo. Esse projeto tem uma grande atratividade que nos permite levar e comprovar nossa capacidade de expandir esse negócio, que é uma demanda grande por mobilidade, para outras cidades do Brasil. Ainda sobre o pilar de negócios adicionais, eu destaco aqui um projeto que a gente chama de Trilhos Verdes, que é a transformação da cidade mais a sustentabilidade, que é o que a gente chama internamente. Criando um negócio adicional a partir do nosso contrato de CPTM, que é um projeto sustentável, basicamente trazendo alguns números, que conta com 1.500 metros quadrados de paredes verdes, 234 placas fotovoltaicas, estrutura hidráulica para água de reuso, além de toda a renovação da estação Vila Olímpia. A gente vai expandir esse projeto para novas estações com novos parceiros, inclusive assinamos muito recentemente a nossa segunda parceria para a estação Cidade Jardim com um grande banco brasileiro. Além disso, estamos trazendo uma mudança importante para o perfil de receita da companhia com contratos de longo prazo, digo aqui mais de 3 anos, com os anunciantes. E, por último, na direção de desenvolver novas diretrizes estratégicas e buscar apoio de profissionais com profundo conhecimento em temas relevantes para a nossa tese, como tecnologia, dados e marketing, trouxemos 2 novos conselheiros, o Manuel Lemos e o Luiz Felipe Barros. O Manuel tem mais de 24 anos de experiência em empresas de tecnologia. Hoje ele é conselheiro da Acreditas e da Sherpa e atua como sócio-diretor da Redpoint. Enquanto o Luiz tem mais de 15 anos de experiência em marketing e é referência nas áreas de transformação, mídia e principalmente dados, que é um componente muito importante da nossa estratégia. Com isso, passo aqui a palavra para o Ricardo, que vai contar mais detalhes sobre a nossa performance financeira desse trimestre. Vai lá, Ricardo. Obrigado, Edu. Boa tarde. Agradeço a todos os presentes pela participação em nossa teleconferência. Inicialmente, vamos passar pelos principais pontos de destaque do segundo trimestre de 2021, no slide 9. Realizamos o crescimento no nosso inventário total em número de painéis em 4,8% em comparação com 2020,
sendo todas digitais, atingindo 56,6 mil faces publicitárias. Apesar de no trimestre termos um mês completo com o lockdown mais restritivo até então nas principais capitais, que foi o mês de abril, e maio contar ainda com restrições importantes de circulação, realizamos uma receita mais de 4 vezes a maior do que foi feito no ano anterior, com crescimento de 19% contra o trimestre anterior. Atingimos no período lucro bruto de 32,4 milhões, acima de 3 vezes o realizado no primeiro trimestre, com margem bruta de 45,6% no período e 43 milhões de reais acima do realizado em 2020. Fechamos o trimestre com EBITDA ajustado de 9 milhões de reais, 35,5 milhões acima do mesmo período de 2020 e 20,5 milhões acima do último TRI, com um resultado muito concentrado em junho, que foi o único mês mais normalizado do período. Passando para o slide 10, desde a captação de recursos em fevereiro, em paralelo às iniciativas de M&A, temos seguido a nossa tese de expansão orgânica do core business, com investimento em ativos digitais em segmentos com maior rentabilidade e que reforcem a posição de liderança da companhia. Já instalamos 2.570 novos painéis publicitários digitais em comparação com 2020, um aumento de 7% de nossas propriedades digitais totais, com destaque para o crescimento em edifícios de 11,7%, sobretudo residenciais, aumentando nossa penetração nessa audiência premium. E outro destaque é ruas, em que quase triplicamos o total de painéis digitais na verticais através do projeto de parceria com a empresa de compartilhamento de bicicletas. Também avançamos na digitalização da publicidade nos trens e estações de São Paulo, na CPTM, com 86 novas propriedades, dentre elas painéis de LED em grande formato. E terminamos o período assim com a composição de 70% da rede digital contra 30% estático. No próximo slide, slide 11, mesmo em um trimestre com 2 meses impactados pelas medidas de restrição de circulação em fase mais restritiva desde o início da pandemia, que foram os meses de abril, que estava na fase roxa, com ambientes completamente fechados, e maio, com uma retomada gradual ainda tímida, fechamos o trimestre com receita acima de 4 vezes o que foi feito no mesmo período de 2020, totalizando 83,8 milhões de reais de receita bruta contra 20 milhões do ano anterior. O resultado é reflexo do trabalho de fidelização da base de anunciantes, criação de produtos especiais para atender de forma customizada os objetivos dos clientes, foco nas verticais de melhor desempenho no período, com definição de plano de ação comercial para todas as categorias de anunciantes potenciais. Em comparação com o primeiro trimestre do ano, tivemos vendas 19% a maior, mesmo a audiência não tendo ainda atingido o nível dos meses de janeiro e fevereiro. E de acordo com a dinâmica da sazonalidade de vendas no setor, o investimento publicitário apresenta, mesmo no mercado normalizado, um crescimento importante no segundo semestre do ano. O crescimento se deu principalmente nas verticais de edifícios e ruas, reforçando a tese de investimento nessas verticais. No próximo slide, slide 12, pela dinâmica normal de sazonalidade característica do setor de mídia, como eu comentei, temos os primeiros meses do ano com menor investimento de publicidade, tendo uma evolução gradual a partir de março e trimestre a trimestre atingindo maiores patamares nos últimos meses. Período com datas comemorativas importantes para o varejo e maior circulação de pessoas. Ao destacar aqui a evolução mensal de faturamento em 2021, com o lockdown implementado a partir de março durante todo o mês de abril, tivemos uma redução brusca de audiência com impacto direto no faturamento, já que as receitas são reconhecidas pela exibição de mídia. E devido ao ciclo de vendas e flexibilização gradual, retomou ainda de maneira tímida em maio, com um crescimento de 14% contra o mês anterior, e finalmente em junho, com uma audiência mais normalizada, apresentou um crescimento de vendas de aproximadamente 60% em comparação com o mês anterior, mesmo com uma audiência ainda reduzida, chegando assim em patamares base para os próximos meses.
No próximo slide 13, o desempenho em receita no período, somado às iniciativas de redução de custos e despesas. Em destaque, a conclusão da negociação e formalização do desconto no custo de repasses junto à parte dos parceiros. Resultou em um EBITDA de R$ 9 milhões no período. Esse resultado representa uma melhora de 35,5 milhões de EBITDA contra 2020 ou 20,5 milhões contra o trimestre anterior. O resultado do trimestre se concentrou no mês de junho, que foi o único mês com receita mais normalizada e com impacto menor do lockdown instituído em 2021. Continuamos em negociação com nossos principais parceiros para a revisão dos custos de repasses, tendo em vista o nível de audiência pela continuação da pandemia. Como essa é a nossa principal linha de gasto, esses acordos têm impacto importante no resultado e margem. Somente parte dos acordos foram concluídos dentro do primeiro semestre. É importante frisar que temos continuado o trabalho de negociações de custos e controle de despesas, porém sem prejudicar o médio prazo da companhia, que vemos com muito otimismo com a volta da normalidade. Temos investido em pessoas e talentos, reforçamos nossas áreas de captação e instalação de novos ativos, além do reforço da equipe de desenvolvedores do time de tecnologia. No slide 14, continuamos investindo no crescimento da rede em projetos com maior atratividade comercial, sobretudo no projeto de digitalização da CPTM, contrato que ganhamos em 2020, compra de equipamentos para o projeto de ruas em parceria com a Tembis, crescimento da rede de edifícios com foco em residenciais por enquanto, e projetos especiais de sustentabilidade nos trilhos verdes, totalizando 12,6 milhões de reais de CAPEX no período. Finalizamos o trimestre com 681 milhões de reais de caixa e caixa líquido excluindo endividamento de 12,5 milhões de reais, sendo que 78,5% da amortização da dívida está concentrada em prazo acima de 12 meses, distribuído em 5 anos. E com isso, convido o Eduardo Alvarenga de volta para as considerações finais. Obrigado, Ricardo. Bom, antes de passar aqui para o Q&A, eu queria reforçar algumas mensagens relevantes desse trimestre. Primeira mensagem, a gente teve uma evolução importante dos nossos resultados. Mesmo em um trimestre severamente impactado por lockdowns e pandemias que não estavam previstas nas nossas projeções de fluxo de audiência para este ano. Mesmo assim, a gente cresceu a receita em mais de 300% comparado com o ano anterior e tivemos uma evolução de 20% comparado com o primeiro trimestre desse ano. Além disso, estamos avançando de forma significativa na nossa tese de longo prazo. A gente não abriu mão da tese de longo prazo, focando em projetos transformacionais com aquisição de ótima, expansão recorde de edifício residencial, transformação das cidades com as novas estações sustentáveis, além de trazer capital intelectual com a chegada dos novos conselheiros que vão auxiliar no desenvolvimento da estratégia da companhia. Por fim, queria aqui destacar que a gente está super orgulhoso com as conquistas recentes da Eletromidia e continuamos trabalhando com muito foco e disciplina para tornar o Orofon um mercado ainda mais relevante para o mercado publicitário. Obrigado a todos e a gente está à disposição para a sessão de perguntas e respostas. Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para analistas e investidores. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, digite *1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando *2. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas. A nossa primeira pergunta vem do senhor Victor Ricciossi, do Banco UBS. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, Ricardo. Tudo bem? Obrigado por deixar de fazer pergunta e parabéns pelo resultado. Tenho duas perguntas. Primeiro o ganho de margem que vocês apresentaram aqui no segundo trimestre, margem EBITDA, eles têm se dado em todos os segmentos que vocês atuam, ou com a expansão no segmento de prédios residenciais, o qual não tem ou não deveria ter revenue sharing,
o ganho de margem fica mais concentrado no segmento de prédios? E a segunda pergunta é, a gente viu que vocês tiveram uma excelente recuperação aí no último mês de junho, no segundo trimestre. Vocês conseguem passar uma cor para a gente de como tem sido a recuperação nesses primeiros meses do terceiro trimestre? Obrigado. Não. Boa tarde, Vitor. Com relação à primeira pergunta relacionada ao ganho de margem, de fato a gente vê um crescimento importante no segmento de edifícios e ruas, são duas verticais com maiores margens, já que eles contam com custos de repasses baixos. Isso ajuda a compor também esse ganho que vocês viram no segundo trimestre. Também vemos uma melhora de margem na vertical de transportes por conta da conclusão da negociação de desconto de repasses pela queda da audiência. Então, transportes também a gente vê uma melhora por conta disso e pelo maior nível de receita, como temos uma boa alavancagem operacional, também naturalmente refletimos isso na nossa margem EBITDA. Sobre a segunda pergunta, de fato, abril e maio foram meses fora da curva pelo lockdown, pela fase roxa implementada em São Paulo. Então, a gente viu uma queda de audiência muito brusca, com uma recuperação a partir principalmente do mês de junho. Julho e agosto tendem a ser meses melhores do que o mês de junho, e já parte desse patamar um pouco mais alto, já que a gente tem visto uma diminuição na restrição de circulação de pessoas e consequente aumento da audiência mês após mês. Perfeito, obrigado. Lembrando que para fazer pergunta, basta digitar *1. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas. Novamente, para fazerem perguntas, basta digitar *1. Se a qualquer momento a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando *2. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Temos uma pergunta vinda do webcast, vem do senhor Arturo, do Itaú. Boa tarde, obrigado pela oportunidade. Eu gostaria de saber qual o nível de utilização dos meios de seus painéis e telas. Para onde acha que este nível fique para final do ano? Boa tarde, Arturo. Obrigado pela pergunta. Bom, o segundo trimestre, como eu comentei, a gente teve alguns meses atípicos, então a nossa ocupação variou muito dentre os meses, desde 11% em abril a 18% em junho, numa média de 15,8% de ocupação ou utilização. Se a gente usa como base as médias históricas, normalmente esse nível de ocupação fica entre 30% e 40%, mesmo em anos com uma expansão acelerada. Então, a tendência é que no segundo semestre, principalmente no último TRI, que a gente vê os níveis de vendas sazonalmente muito acima dos 2 primeiros trimestres, é que esse nível cresça e chegue mais próximo do que normalmente a gente realiza historicamente. Temos mais uma pergunta vinda do webcast. Vem do senhor Salomão Jarson, da Equitas. Boa tarde e parabéns pelo resultado. Poderiam comentar o que esperar sobre o impacto de Congonhas já no próximo TRI? Boa tarde. Bom, obrigado pela pergunta. Congonhas, a gente começou a comercializar no mês de julho, que foi o primeiro mês com receita. É uma operação que ainda está em um ramp-up de vendas.
É difícil a gente antecipar qual vai ser o impacto imagem no TRI, mas provavelmente, por ainda ser um projeto inicial, vai ser um impacto ainda baixo no EBITDA desse primeiro trimestre em operação. Gostaria de lembrá-los que para fazerem perguntas, basta digitar *1. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Temos mais uma pergunta vinda do webcast, do Sr. José Pedro Monforte, do Emerging Variant. Quão longe vocês acreditam que estão em termos de audiência normalizada? Quais as razões para a audiência de junho ficar abaixo de janeiro e fevereiro? Oi, José, boa tarde, tudo bem? É Marina aqui que está falando. A gente, considerando as condições atuais que a gente tem observado de melhorias constantes, graduais, mês após mês, na circulação de pessoas, aumento do ritmo de vacinação, a gente espera que até o final do ano a gente, de modo geral, né, a gente tenha um nível de circulação de audiência próximo do normalizado, com alguns diferenciais para verticais específicas, como, por exemplo, edifícios comerciais, mas considerando o cenário atual de melhoria constante, a gente tem uma visão otimista para o segundo semestre desse ano. Sobre a audiência de junho, está abaixo em relação a janeiro e fevereiro, junho foi um mês em que a gente volta de uma quebra importante de circulação de pessoas, que foi o lockdown da fase roxa, né, que teve em março e abril. Então, teve esse período de retomada, de quebra, né, que começa a apresentar uma certa melhoria, enquanto janeiro e fevereiro foram meses que a gente vinha de um ritmo de melhoria constante desde meados do ano anterior, né? Então, a gente não teve essa quebra de lockdown logo anterior a esses meses, que fez com que junho fosse um mês um pouco mais impactado em relação a janeiro e fevereiro. Gostaria de lembrá-los que para fazerem perguntas, basta digitar *1. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Temos mais uma pergunta vinda do webcast do Sr. Arturo, do Banco Itaú. Obrigado pelo follow-up. Quando vocês esperam integrar a Ótima em seus resultados? Tem outro update relacionado ao pipeline do M&A? Boa tarde, Arturo. A gente tem um plano de sinergias mapeados aqui em relação à Ótima, considerando todas as áreas, né, das companhias, então, tanto na parte de potenciais sinergias de receita, quanto em relação à estrutura de custos. Uma vez que a gente feche a transação, é um processo que ele se inicia logo no dia seguinte, em que a gente começa a integrar as operações e, consequentemente, consolidar os resultados da companhia com os resultados da Eletromidia. O que a gente tem hoje de estimativa, considerando que a gente fez a assinatura da transação no final de julho, é que esse período entre signing e o fechamento da transação pode durar entre 4 e 8 meses. E a partir daí a gente começa a consolidar os resultados na nossa operação. Em relação ao pipeline de M&A, a gente fez essa aquisição que foi bastante transformacional para o nosso negócio, acho que foi a aquisição mais importante dentro do segmento de out-of-home do nosso core. A gente tem, o nosso pipeline continua aquecido, a gente tem mapeado, a gente tem conversas em andamento para aquisições tanto de outras empresas que atuam no mesmo segmento que a gente, no out-of-home, nessa diretriz estratégica do core do nosso negócio, quanto em relação a M&As que podem nos ajudar na agenda de tecnologia e atração de talentos. Lembrando que para fazerem perguntas, basta digitar *1. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Mais uma vez, gostaria de lembrá-los que para fazerem perguntas,
basta digitar *1. Caso a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando o *2. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas. Não havendo mais perguntas, eu gostaria de passar a palavra ao senhor Eduardo para as considerações finais. Obrigado a todos pela presença e estamos à disposição caso tenham eventuais dúvidas futuras. Até logo. Obrigada. A teleconferência da Eletromídia está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.